Então, nós vamos aqui erguer nossos pequeninos corações a Jesus, a Maria, aos nossos anjos da guarda, naturalmente a Deus, nosso Pai, rogando as bênçãos por sobre toda a humanidade, em dificuldades de duras provas e expiações. Rogando o Mestre as bênçãos por sobre o ICEB, nossos mentores, e todos os que aqui trabalhamos em ambos os planos de existência. Rogamos bênçãos especiais para o nosso querido irmão, amigo do ICEB, nosso companheiro de ideal espírita, Denizar de Souza, que vem aqui mais uma vez trazer o seu estudo, a profundidade do seu estudo, das suas pesquisas, e que agora Jesus vai, esse coração amigo, dirigir vai ser o intérprete de nossa mensagem ao teu coração, Mestre. Nosso querido irmão Denizar, em oração conosco. Graças a Deus. Com os amigos do ICEB, nesse momento memorável de mais uma aula do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, quando nos reunimos no clima da esperança, da solidariedade, da fraternidade, e quando desejamos aprender juntos sobre psicologia e espiritualidade, sobre os grandes mestres da psicologia e da espiritualidade. Reunidos, agradecemos à consciência cósmica pela nossa vida. Agradecemos a Deus pelo nosso planeta terrestre, pelo Sol, que nos proporciona a claridade de cada dia, pelo metabolismo de nossas células, que prossegue funcionando, pela nossa alegria de viver. Agradecemos, Criador, pela inspiração que as ciências e a espiritualidade, a psicologia e a doutrina espírita, nos enseja a todos na busca de aprendizado. Pedimos ao Criador que os espíritos sábios permaneçam conosco, que eles participem desse trabalho e que eles nos inspirem a palavra de todos nós, para que ao falarmos, falemos com sabedoria, temperança, equilíbrio, moderação, e para que a nossa seja a palavra do esclarecimento. Permitas, Criador, que os amigos espirituais nos envolva a todos e que tenhamos uma noite de aprendizado significativo, que aprendamos juntos. Em nome do Criador do Universo, em nome de Jesus, em memória aos fundadores da Casa de Deolinda Amorim, em recordação dos grandes amigos que construíram essa casa já na vida espiritual, dentre eles o Dr. Jorge Andréia e tantos outros. Em homenagem a eles,
permanecemos estudando e iniciamos o nosso trabalho, pedindo a inspiração dos amigos espirituais. Na vibração doce, forte da prece do nosso querido irmão, Denizar de Souza, na verdade é Denizar Lopes Augusto de Souza, mas a gente só conhece como Denizar de Souza e conhece muito pelo mundo afora. Bacharel em Ciências Sociais, bacharel em Psicologia, mestre em Sociologia da Educação. É professor, escritor, tem alguns livros, Ensaios de Espiritualidade e Cultura, pela Editora Contemporânea, Em Busca do Ser Integral e Construindo a Paz. Foi assessor parlamentar, é pesquisador nas áreas de educação integral, cultura da paz, psicossociologia do cotidiano, práticas integrativas em saúde no SUS e no setor privado. É fundador do curso de pós-graduação em educação integral, Lato Sensu, voltado para professores, pedagogos, orientadores educacionais, educadores e pesquisadores dessa área. Expositor há 30 anos no Brasil e no exterior, particularmente em Paris, nossa Paris, produtor, apresentador e diretor do programa de TV Sinais da Evolução, pela TV Brasília, canal 06, e pelo sinal aberto filiado à Rede TV e pela Band Bahia. É apresentador e diretor do programa de TV Observatório do Trabalho, pela TV Suprem, canal fechado semanal. E outras coisas mais deste trabalhador querido de todos nós. Somos todos ouvidos, Denizar de Souza. Muito bem-vindo, muito obrigada. O ICEB está mais ou menos aqui para ouvir você. Muito obrigado pela acolhida calorosa da nossa amiga, irmã, professora, doutora Nádia Couto. Agradeço a presença de todos que partilham conosco desse momento de estudos, a Dalva, o Paulo, o Hegel, o Altamiro e outros que compõem a nossa sala virtual nessa noite. Vamos à nossa aula de hoje, não é? Cujo tema é Freud e Charcot. Dentro da psicologia e a espiritualidade, né? Psicologia e espiritualidade é o tema geral dessas aulas. Temos hoje Freud e Charcot, uma metafísica. Primeira coisa que nós precisamos fazer, entender o sentido filosófico e histórico do conceito de metafísica. Foi a filosofia moderna quem sentiu necessidade de estabelecer uma diferença conceitual e epistemológica, portanto, de conhecimento, entre os assuntos que eram da física, portanto, do mundo material, do mundo observável, do mundo externo, daquilo que é passível de observação, manipulação, controle, racionalização objetiva, que é o mundo das coisas da física, e aquilo que seria do mundo da metafísica. O prefixo meta significa além, seria tudo que a humanidade já pensou, concebeu, e que seria metafísico, estaria além da física. Primeira coisa que a gente tem que entender. E aí os exemplos nos ajudam muito. Por exemplo, o conceito de alma. A alma é um conceito
metafísico, porque estaria além da apreensão dos sentidos, além da observação objetiva imediata, além do acesso instrumental a ela, a alma seria metafísica. O conceito, por exemplo, de Hegel, temos um Hegel na plateia, né? Só que este é o Ludwig Hegel, que escreveu o Espírito Absoluto, né? E a dialética do espírito, e ele vai dizer que havia um espírito absoluto na história, um espírito humano, racional, e que evoluía dialeticamente no confronto das ideias. Isso é metafísica. É coisa que não se pode apreender pelos sentidos, é metafísico, está além da física. Por exemplo, o espírito dos povos é um conceito idealista e metafísico, sobretudo idealista, porque você pergunta assim, você diz os povos, aí cada povo tem seu espírito. Vários historiadores usam esse conceito, isso é metafísica. O mundo dos espíritos de Allan Kardec estaria dentro do conceito da filosofia moderna, portanto, da filosofia de René Descartes, de Leibniz, de Immanuel Kant, depois de Schopenhauer, de Friedrich Nietzsche, de todos os filósofos modernos. O mundo dos espíritos seria um mundo metafísico. Bom, e aí nós temos, por um lado, isso, e, por outro lado, uma outra filosofia. Aqui, desse lado, nós temos as filosofias metafísicas. Por exemplo, os arquétipos de Platão e os arquétipos de Jung, que povoam a alma, metafísico. Não se pode observá-lo em si mesmos. Você só poderia observá-lo através dos mitos. E os mitos universais na cultura já não seria metafísico, seria físico, porque seria observável externamente. Então, metafísico é alguma coisa que é do latente, do não observável, nem não controlável pelos sentidos e pela razão. É meta, está além disso. Já todas as coisas do mundo físico, a célula é física, o cérebro é físico, não é? A própria luz é física, em movimento, partículas e ondas em movimento, mas é física, observável. Então, você tem aqui do outro lado, na filosofia materialista, o materialismo histórico dialético, dizia, olha, Hegel, o espírito absoluto é consequência de um sistema econômico, de uma base material, de uma organização política. Organização política, base econômica, relações sociais é física, é matéria, é historiografia, é observável. Bom, feita essa distinção inicial, quando já entendemos que a imortalidade da alma é necessariamente metafísica, e o mundo dos espíritos também, precisamos agora entender o que se deu com a psicologia no século XIX para que ela tivesse correntes ligadas à física, à biologia, às neurociências, à neurologia, e uma psicologia que nós vamos chamá-la e tentar mostrar para vocês que é uma psicologia da alma, que dialoga com a espiritualidade. É aqui que começa a fazer sentido uma aula como essa. Então, observem. No século XIX, o século XIX era a era da anatomia, da neurofisiologia, da dissecação dos cadáveres, inclusive na Salpêtrière, em França. Era a era da observação experimental e dos fatos científicos e de uma psiquiatria que, no século XIX, a gente chama de kepleriana, de Kepler, que procurava explicar a mente pelo cérebro. A mente é metafísica, o cérebro é físico, o espírito é metafísico, o corpo é físico. A ideação em si mesmo é metafísica. Quando ela se manifesta na ação e no comportamento, ela é física. Mas pensar
é algo que não se pode acessar externamente. Só quando você usa a linguagem ou se comporta. Então, você criou, assim, um ambiente de psicologias, da psicologia experimental de Wilhelm Wundt, dos neurologistas, né? Dentro desse ambiente, nós temos a formação de vários médicos na Europa famosos. Por exemplo, Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Sigmund Freud na Áustria, Carl Gustav Jung na Suíça, Pierre Janet na França, em Nancy, Jean Charcot em Paris, Claude Bernard antes, Charles Richer, da nossa metapsíquica, que era médico nessa época. Todos eles estudaram em uma mesma escola, aquela que estudava entusiasticamente o cérebro, que é tema de aula futura. A rede neural, o sistema nervoso central. E aí começa a se ter uma cartografia do cérebro, as funções, neocórtex, centro da linguagem, centro da escrita, área de Wernicke, amígdala cortical, o cérebro, o sistema nervoso central, o cerebelo, a área que controla a marcha e os movimentos, era o cérebro. E os neurologistas estavam tentando explicar a psicologia, as doenças mentais, pelo cérebro. Então, se fazia um esforço de entender o que tiver acontecido no cérebro para que aquela doença mental se instalasse. E quando Freud terminou neurologia em Viena, quando chegou o ano de 1885, ele disse, não, peraí, não está funcionando. Eu, Freud, não vou conseguir explicar o que nós já estudamos, já se estava estudando a neurose obsessiva, as fobias, a histeria, as doenças mentais. E ele não conseguia explicar essas doenças pelo cérebro. Então, o que é que ele faz? Ele sai da sua Viena em 1885 e vai para Paris estudar com um emérito professor, hipnologista, professor, fisiologista também, mas que estava cuidando dos seus pacientes usando a hipnose. Então, chegava no hospital da Salpêtrière, para as mãos de Jean-Martin Charcot, o grande hipnologista, chegava aquelas mulheres que ele as conceituou como histéricas. O que era a histeria? A pessoa chegava com uma série de sintomas estranhos, de repente sofria de uma cegueira histérica, da perda do movimento do braço direito. De repente, a pessoa começava a ter uma enxaqueca cujos exames clínicos não apontavam. A pessoa tinha uma série de sintomas, de somatizações, e não tinha explicação. Aí o que é que o Charcot fazia? Olha que isso é muito importante. Aí o Charcot hipnotizava a paciente. Hipnose mesmo. Induzia a paciente a sair do estado de vigília, que é esse estado que nós estamos aqui agora, regido pela linguagem, racional, temporal, constituído de palavras, de um vocabulário consciente. Saía do eu consciente e ele passava para o que ele chamava de pré-consciente. É como se a pessoa tivesse ali entre acordada e dormindo, e nesse estado hipnótico, a pessoa fazia uma espécie de adormecimento e ele começava a fazer perguntas. O que está acontecendo com você? O que é que está provocando essa cegueira? Por que sua mão direita está sem conseguir escrever? Por que sua marcha está prejudicada? E a pessoa, nesse estado
né? Parecido com o sonambulismo, mas é a hipnose provocada. A pessoa começava a balbuciar palavras. Ela tinha uma absência, uma diminuição da consciência, e balbuciava palavras e frases. Então, ele dizia: estou vendo minha mãe no meu quarto. Estou no quarto escuro. Meu tio entra. Ela dizia 3, 4, 5 palavras, ele voltava a perguntar. Nesse estado, a pessoa liberava conteúdos inconscientes, gente. Conteúdos não acessíveis à consciência de modo imediato. Vazava, extravasava, através da sugestão hipnótica do professor Charcot. E mais ainda, e aí ele fazia várias sessões e ele começava a dar uma ordem à pessoa. Ele dava uma ordem e dizia: daqui a 50 minutos, você vai entrar no quarto, no seu quarto, e você não vai sentir medo. E ele dava uma ordem, e naquele instante exato do temporal da ordem dada, a pessoa, sem saber por quê, levantava-se da cadeira do sofá e entrava no quarto e fazia o que a ordem de Charcot tinha estabelecido. E à medida que a pessoa ia tendo essas sessões, os sintomas histéricos vão sendo removidos. O Freud viu isso em sala de aula. Com outros alunos, ele era muito jovem. Freud é de 1857 até 1938. Ele nasce no ano que Kardec publica o Livro dos Espíritos. E Freud morre, desencarna em Londres, em 1939. Então, faça as contas, 1857, 1885, você vai ver aí que ele está na faixa dos 30 anos, muito jovem, e ele está assistindo essas aulas. E ele fica absolutamente interessado e até perplexo. Como é que aqueles sintomas que geravam a cegueira histérica, a perda da audição, a incapacidade de falar, a incapacidade de escrever, uma série de somatizações, através da sugestão hipnótica de Charcot, eram removidos. Bom, ele viu aquilo. O Charcot acreditava que somente as mulheres eram hipnotizáveis e somente elas eram histéricas. Isso foi uma crença do Charcot. Mas o Freud também viu muitas pacientes que não conseguiam ser hipnotizadas. Ele também viu isso. Viu casos clínicos que os sintomas foram removidos e outros não. Ele ficou lá por 5 anos, de 1885 até 1891, quando ele volta para a sua Viena. Observe. E aí você tem um Freud que vai criar uma outra teoria, a psicanálise, e vai dizer: bom, existe uma dimensão humana, na psique humana, que não se localiza no cérebro. Não adianta buscá-la no cérebro. Nós não temos controle consciente sobre ela. E que vem de uma zona que ele chamou de um ambiente pulsional, de um ambiente inconsciente, em que ele dizia: esse inconsciente é o locus no qual nós recalcamos tudo em a nossa história que geraria sofrimento, que ficou guardado como registro traumático e que é insuportável ao nível da nossa consciência. Ele vai chamar esse lugar de id, não é? Ele vai criar uma ideia de um aparelho psíquico, o id é o inconsciente puro,
o sobre-eu, o Uber-Ich. É aquilo que controla o eu, é o famoso superego, e o eu é o eu consciente. Mas o Freud vai dizer, não é possível acessar esse inconsciente diretamente, não há como. Mas existem algumas maneiras de lidar com ele na clínica. A mais famosa delas, em 1900, ele interpreta a interpretação dos sonhos. E ele vai estudar os sonhos das pessoas. E ele vai dizer, existe um plano do sonho, que é o plano do manifesto do sonho. Vamos distorcer aquilo que não deve aparecer claro no sonho. Essa distorção é o que conseguiu vazar do inconsciente para o sonho. Aí nós vamos distorcer. E cabe ao analista interpretar esse plano manifesto do sonho, o plano onírico, e descobrir o plano latente, aquilo que não está evidente no sonho, mas que é o pensamento orientador daquela metáfora, daquela imagem. E aí o Freud chega a usar a metáfora do negativo, nas fotografias. Os mais velhos, ou experientes, eu estou entre eles, nós vamos nos lembrar de uma coisa chamada máquina fotográfica. E nós levávamos o negativo para uma determinada loja, e lá na loja, através de um negativo, saíam as fotos, algumas queimadas e outras claras, boas. O Freud vai dizer, já existia máquina fotográfica nessa época, que essa distorção é o negativo da foto. Então, os pensamentos aparecem distorcidos. Cabe ao analista sair do plano do manifesto e ir para o plano do latente e trazer de lá o verdadeiro pensamento que está gerando o pesadelo do paciente, que foi recalcado, que é da ordem do insuportável, que gera sofrimento psíquico nele e que tem a ver com o seu funcionamento e suas dores. Aí Freud vai falar do umbigo do sonho. Tem um umbigo, uma essência, um ponto nodal que você tem que descobrir. Daí a interpretação dessa mecânica, né? Desafiar o que foi distorcido e descobrir o que está latente e escondido. Bom, isso é a interpretação dos sonhos. O analista vai ouvir atentamente o paciente e ele vai falar. E quando ele estiver falando, o analista vai fazer associações livres e ele vai cometer atos falhos no meio da sessão. Ele vai trocar o nome, ele vai esquecer o nome, ele vai fazer um silêncio prolongado, são os lapsos verbais. Muito bem, dito tudo isso, apenas para que compreendamos que o Freud estava lidando com um inconsciente que nos move. Ele vai dizer: o homem não é senhor nem dono, proprietário em sua própria casa. Nós somos servos de forças inconscientes, as quais não temos controle, estão recalcadas e que invadem a nossa alma. Por exemplo, invadem de um jeito que gera a angústia neurótica. Alguma coisa em nosso inconsciente que ficou na nossa história, das relações com nossos pais, das relações familiares, volta, ressuma, reaparece com aquilo que ele chamava de a fantasmática do inconsciente. Olha que nós estamos chegando na espiritualidade sem Freud querer. A fantasmática. A fantasmática, vocês vão lembrar do fantasma, que são os nossos espíritos, mas ainda não é o mundo espiritual. Mas é o mundo do fantasma inconsciente, que reaparece. O Freud foi influenciado por três grandes figuras. Jean Charcot, por quê? Porque ele mostrou que, através da hipnose, era possível acessar seu inconsciente. O Freud foi influenciado por
Pierre Janet, que mostrou que era possível, ele e o doutor Joseph Breuer, né? O doutor Joseph Breuer, amigo do Freud, e Pierre Janet, demonstraram que era possível gerar motivação e comportamentos no ser humano de origem inconsciente, que havia certas motivações e certos comportamentos que tinham uma origem inconsciente. Então, o indivíduo é hipnotizado e você gera uma motivação nele, um comportamento que se originou no inconsciente, que se originou na hipnose, e ele vai lá e se comporta. E aí o Dr. Joseph Breuer, Dr. Joseph Breuer fez um trabalho fantástico com a paciente Ana O e conseguiu remover sintomas histéricos nela. O Dr. Breuer, amigo de Freud, escreveu um livro com Freud, né? Sintomas da histeria, e ele vai conseguir remover sintomas nessa paciente, e aí ele vai cunhar a frase: a histeria, basicamente, os histéricos sofrem de reminiscências. Então, nós temos um problema oriundo da alma que se traduz em forma de reminiscências, ruminações, que vai gerar a neurose obsessiva, que vai gerar as fobias, a angústia neurótica, que hoje nós chamamos de depressão, que vai gerar um conjunto de psicopatologias cuja origem é completamente resultado desse lugar chamado inconsciente. Bom, nós temos aí um Freud, um Dr. Breuer, o Pierre Janet e o Charcot, trabalhando com uma dimensão que eles chamavam de alma, mas, no caso específico do Freud, que era ateu, é muito estranho isso, ele era ateu, e ele não apostou na ideia da vida espiritual. No entanto, ele foi obrigado a se deslocar da sua neurologia, que passou a ser de pouca valia. A neurologia, para ele, não lhe dava elementos para a cura dos seus pacientes, e ele foi levado a ingressar no mundo da psicologia profunda, portanto, uma psicologia com alma. Então, meus amigos, olha que coisa interessante. Se nós afirmamos que existem reminiscências dentro da psicanálise, por causa do recalcamento de experiências traumáticas, nós vamos chamar isso também de repressão, gente. Repressão de tudo aquilo que está como zona problemática da nossa história. Problemas em relacionamento com os pais, e aí o Freud vai criar todo um triângulo de relações em que ele vai falar de uma paixão amorosa da filha pelo pai, do menino pela menina, isso vai do menino pela mãe. Essa motivação amorosa inconsciente que vai gerar o complexo de castração, o complexo de Édipo, que resulta na castração simbólica da criança, em que o menino descobre que aquela paixão amorosa que ele tem pela mãe, o pai é o grande ator desse triângulo afetivo, e ele vai deslocar essa paixão para outros objetos de interesse afetivo e não mais para a mãe, porque ele vai ter no pai o elemento que gera essa castração nele, e você vai ter aí os pais se instalando no inconsciente dos filhos. Imagina a responsabilidade das relações entre pais e filhos. Bom, essas reminiscências estão na primeira infância, estão na vida em família, mas se nós pegarmos essas reminiscências que não estão no cérebro, não sequer são do pensamento consciente, e nós começarmos a irmos mais atrás, nós vamos ter a psicologia pré-natal, que é o período em que o bebê está em formação.
a dinâmica gestacional, que são 38 semanas, e aí você vai ter, agora você já tem um inconsciente ali, e você vai ter reminiscências do período pré-natal. Né? Então, há um livro chamado O que é Psicologia Pré-Natal, os pesquisadores estão mostrando que você coloca uma mãe para escutar uma música suave, qualquer que seja ela, quando ela está grávida. E depois você coloca essa mesma música para a criança e a mãe ouvirem quando ela está amamentando, já nasceu. E a criança tem reações demonstrando que identifica aquela melodia que ela ouviu quando ela estava no período gestacional, a mãe, ela estava no ventre materno. Por que eu estou colocando tudo isso? Para dizer o seguinte: a psicanálise se viu obrigada a ir além do ego, além do eu consciente, além do sobre-eu, e investigar uma zona da mente humana, um território profundo, que está lá na dinâmica perinatal, né? Em 38 semanas, a ontogênese repete a filogênese. O que é isso? Em 38 semanas, o que temos? Né? Vamos lembrar? Fecundação, gametogênese, 23 cromossoma masculino, 23 cromossoma feminino, constitui o feto bebê, o embrião, e ele está mergulhado aonde? No líquido amniótico. Esse líquido amniótico é o oceano, gente. Olha que coisa incrível. Não tem um oceano? E não teve a origem da vida em uma célula apenas? Como é que começa a vida no útero materno? Uma célula. Duas células se encontram, 23 cromossomos no espermatozoide, 23 cromossomos no óvulo. Eles dois se encontram e vira ovo-zigote, ovo ou zigoto, ovo. Isso é o embrião na sua origem, uma célula apenas. Esta célula contém a memória de 100 mil anos da espécie humana e de 3 bilhões de anos da vida. O que vai acontecer com essa célula única? De uma, ela vai se dividir em dois, de 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, 16 para 32, 32 para 64 e sucessivamente. E vai se constituir em colônia celular. Como é que começou a vida? Uma célula, nos oceanos. E o Emmanuel fala sobre isso, é Caminho da Luz. Nós somos uma doutrina evolucionista. Depois, colônia celular. Depois, invertebrados. Tem uma fase da nossa formação biológica que nós somos invertebrados. Depois, a gente assume a estrutura dos vertebrados, passamos pelo período como se fosse o período do peixe mesmo, passamos pelos mamíferos, nós vamos culminar com a formação da rede neural do cérebro, que é o Sapiens. Em 38 semanas, o bebê humano recorda, desde a origem da vida, há 3 bilhões de anos atrás, passa por todos os ciclos evolucionários e chega na espécie humana, que é o neocórtex, 38 semanas. Isso dá o quê? Isso dá uma recordação. A ciência chama isso de quando a ontogênese, formação de um feto bebê, um embrião, um bebê humano, recorda a filogênese. Por que eu falei tudo isso? Existe uma metafísica por trás disso. O Freud, sem o querer, por necessidade de construir uma nova ciência, chegou na fronteira da metafísica, da psicologia profunda. Ingressou em um mundo que não é da razão, não é da racionalidade, é do inconsciente, e ele só lidou com o inconsciente biográfico. Nós temos um inconsciente que é biográfico. Começa na gestação e vai até a nossa desencarnação. É o chamado inconsciente pessoal. E ele já nos dá muitas reminiscências. Reminiscências da fase da gestação com a nossa mãe. O vínculo feto-bebê. Os primeiros vínculos com os pais. A ida inicial à escola, a primeira aula. Os traumas todos e processos todos, os abusos, os sofrimentos, as privações, as dores,
O momento em que o bebê se separa da mãe, porque ele começa a se descobrir não mais um com ela, né? A partir de 10 meses de idade, 1 ano, o bebê descobre que ele e a mãe são dois seres. Até o 10º mês, 1 ano, ele pensa, 10º mês, ele pensa que ele e a mãe é um somente. E nós temos uma rede neural agora que tem um inconsciente gerando reminiscências. Agora vocês imaginem, reminiscência de uma existência, nossa biografia, inconsciente biográfico. Reminiscências que atravessa as existências. Aí nós temos um inconsciente, e o doutor Jorge André dos Santos escreveu sobre isso, e aí ele vai falar de camadas do inconsciente. Vamos voltar, doutor Jorge André? Energética do psiquismo, psicologia espírita, impulsos criativos da evolução. Aí o André vai dizer, o inconsciente, ele tem camadas. Ele vai dizer que tem um inconsciente puro ou arcaico, que seria as zonas do inconsciente, que seria a dimensão em que nós fazemos contato com a nossa origem. O Jung chamará isso de inconsciente arquetípico, ou ancestral. É o inconsciente em que os arquétipos divinos estão lá, inconsciente puro, de contato com a realidade divina. Depois você tem uma outra camada, segundo Jorge André dos Santos, que é o inconsciente ancestral, que ele chamou também de atávico. Esse inconsciente ancestral, ele tivera passado todo o processo da evolução anímica sendo constituído. Anímica, ânima, evolução da alma, só que nos reinos anteriores aos sapiens. Imagina o que é isso. O André fala de um inconsciente atávico, ancestral, antigo, que não é o puro, e que essa camada guarda registro da evolução entre os reinos da natureza. Daí, por exemplo, nós temos hoje, isso aí as neurociências estudam, olha que coisa incrível, o cérebro guarda funções para as quais essas funções não têm mais grande utilidade. Por exemplo, nós temos estruturas do cérebro que cuidam de respostas agressivas e que, a rigor, a civilização as dispensa. Nós temos 4 estruturas do cérebro que cuidam de respostas agressivas, que converter-se-ão em violência pelo nosso comportamento. Cuida da agressividade. Eu vou citá-las, depois você cheque. Glândula pituitária, amígdala cortical, locus coeruleus e hipotálamo. São estruturas ligadas ao cérebro reptiliano, muito antigas, anteriores à nossa espécie, mas que está no nosso cérebro. Aí o historiador Harari diz, curioso, essas estruturas têm funções ligadas a respostas agressivas, algumas delas são necessárias. Então, o medo, por exemplo, viu? O medo é um fenômeno neurobiológico, neurofisiológico. Você sente medo porque algo te ameaça, você precisa fugir e correr. Aí o cérebro produz neurotransmissores, gera uma descarga adrenérgica, adrenalina e cortisol. Aí prepara músculos, batimento cardíaco aumenta, para você correr e salvar sua vida biológica. Você não precisa pensar para fazer isso, tá, gente? Isso não é córtex. São estruturas profundas do cérebro que funcionam de modo automático. Não precisa pensar. Não se preocupe que no medo você não pensa. O seu cérebro faz isso por você. Aí você tem uma reação de fuga porque o organismo está pronto para fugir. Aceleração cardíaca, descarga adrenérgica, cortisol e você corre. Muita adrenalina, força muscular e rapidez para fugir. Quem é que fugia no passado? Fugia no passado os animais, e foge até hoje, que tem predadores. O historiador Harari dá um exemplo curioso. Ele diz que um macaquinho, um saguim, um macaco na floresta, ele olha para um cacho de banana e ele está com fome. Ele tem o cacho de banana ali a 1,5 metro e tem um leão olhando lá embaixo para ele. O organismo dele tem uma
carga genética, uma memória genética que calcula perfeitamente a probabilidade do salto dele dar certo e ele ter que pegar aquela banana naquele momento, ou ele morrer de fome ou o leão pegar ele. E o organismo faz um cálculo, que não é matemático, é da sua memória genética, e ele sabe exatamente que tem que pular naquela hora, porque senão ele vai morrer de fome. Ou não, que ele pode aguardar o leão sair. E ele não sabe contar, gente. Contar ele não sabe. O organismo prepara ele para isso, o cérebro produz todas as respostas da memória genética, e ele salta e pega a banana, e o leão não pega ele. Isso tudo é cérebro. Isso tudo é um processo que nós ainda temos tudo isso no cérebro, e a parte da agressividade não serve mais para a gente, a não ser para isso que eu falei. E não deveríamos precisar fugir, né? Ou com raras exceções. Mas o fato é que tem estrutura do cérebro antiga. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer o seguinte. Então, o André fala de um inconsciente ancestral, o Atav, que passa pelas encarnações dos animais, e tem o inconsciente, que é das encarnações humanas, que ele chama de inconsciente passado, e finalmente chega ao inconsciente atual. O Freud só estudou o atual. Freud não estudou nem a dinâmica perinatal, que é depois dele. Freud não considerou a gestação, porque a embriogênese à época era muito atrasada. Não tinha não tinha ressonância magnética, não tinha tomografia computadorizada, não tinha como ver o bebê nessa época. Então, o bebê era um fantasma dentro do útero materno, não existia direito. Eu estou falando, não existia do ponto de vista da imagem dele. Hoje você sabe, desde as batidas do coração, você sabe se o feto bebê está dormindo ou acordado. E está lá, ele se desenvolvendo, como eu expliquei. Bom, agora eu pergunto para vocês. Quando Freud saiu da única coisa que a ciência levava em consideração, e até hoje a ciência duvida do inconsciente. Se você pegar, assim, um neurocientista muito, muito materialista, ele vai dizer só existe a consciência e as funções do cérebro. Não existe o inconsciente. Ele não vai admitir que exista uma dimensão que não tem órgão no cérebro responsável por ele. Gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Existe uma parte do cérebro chamada córtex, ou neocórtex. Essa parte responde por consciência, pensamento, raciocínio, senso-percepção. Pergunte ao neurocientista qual é a parte do cérebro que responde pelo inconsciente, e ele vai dizer, não existe essa parte do cérebro, não existe essa função e eu não acredito nela. Deu para entender? Agora, pensemos juntos. Isso é ou não é uma metafísica? Se você admite uma dimensão em a existência humana que não tem função cerebral correspondente para ela e não está localizada no cérebro, você não encontra o inconsciente no cérebro. Você não pode acessá-lo objetivamente. Você só acessa o inconsciente pela linguagem, pelos sintomas, pelos efeitos. Estão lembrando de um autor chamado Hippolyte Léon Denis Rivaio, mais conhecido como Allan Kardec? Como é que ele estudou a mediunidade? Bom, também não tinha tomografia computadorizada, também não tinha como fotografar o espírito, também não tinha equipamento de transcomunicação instrumental, que já estão mexendo com isso aí, mas não tinha nada disso. Kardec só podia estudar o mundo espiritual através dos seus efeitos. Daí ele dizer, dos efeitos remontam-se às causas. Se o efeito é inteligente e está acima da inteligência do médium que o produz, não pode vir do médium. Se a carta que está sendo escrita é desconhecida da memória do médium, não pode ter sido o médium que a escreveu. Se uma menina, Caroline Julie Boudin, responde perguntas que estão acima do seu conhecimento, não são elas que estão escrevendo. Aí você volta para a hipótese do inconsciente. Aí todo tipo de teoria será criada. Observe, o Kardec só tinha a mediunidade que gera efeitos subjetivos e intelectuais.
Ah, mas a mediunidade é efeitos físicos. Você só vê objetos voando, se movendo. Mas você tem que presumir uma causa. Então, igualzinho ao Freud, gente. O inconsciente não estava no cérebro. O inconsciente não está no cérebro. O inconsciente não pode ser manuseável. Ele não é manuseado em laboratório. Daí um psicólogo como Wilhelm Wundt preferiu estudar a consciência. Ele disse, não, o objeto da psicologia é a consciência. Por que se preferiu estudar a consciência? Porque ele é experimentalista. A consciência você pode estudar em laboratório. Você pega o experimentador, a pessoa, gera uma série de estímulos sensoriais nela e fica controlando como é a percepção dela. Você cria uma percepção, psicologia da percepção. Você manda ela descrever como é que os pensamentos seguem sequência se estimulados sensorialmente. Você treina pessoas para, através do exame dos pensamentos, através da linguagem, da fala, do discurso, você dizer o que está acontecendo. Você está examinando algo consciente e observável pelo comportamento. O Freud estudou o inconsciente, que afeta o comportamento, gente, mas não tem dúvida que afeta. Uma fobia, uma neurose obsessiva que o indivíduo desenvolve, que ele chamava de catexia, compulsão à repetição. Na neurose obsessiva, você desenvolve um fenômeno, um sintoma chamado compulsão à repetição. Um dia eu perguntei em sala de aula para uma professora de psicologia, que era behaviorista, o negócio dela é comportamento, é o pessoal dos Estados Unidos, que diz, não, a psicologia só pode existir como ciência se estudar comportamento, porque comportamento é observável externamente. Aí é ciência. Não dá para estudar a mente, porque a mente não é observável nem controlável externamente. Aí eu perguntei para ela, professora, como é que você explicaria que o indivíduo desenvolve um sintoma chamado compulsão à repetição? Ele desenvolve a compulsão à repetição a tal ponto que ele é capaz de repetir o mesmo ato 300 vezes até machucar o dedo dele, machucar a gengiva dele, machucar as nádegas dele, como nós vimos recentemente um caso clínico contado por um colega de um jovem adolescente que chega no psicólogo com as nádegas completamente feridas, porque ele as lavava, ele fazia a higiene das nádegas 300 vezes por dia e não saía do banheiro, tentando limpar até gerar feridas na região das nádegas. O outro vai lavar as mãos até feri-las. Dizem que Pôncio Pilatos terminou a existência com esse sintoma, viu, gente? O outro vai desenvolver uma compulsão à repetição que ele não vai parar. E aí o Freud vai dizer, nenhum pensamento consciente ou racional, o modo como a consciência funciona, não consegue explicar esses sintomas. A consciência não explica o pensamento irracional, o pensamento psicopatológico, que leva o indivíduo a repetir uma frase sem sentido 100 vezes. E a ansiedade vai aumentando, ele vai repetir uma frase. Na esquizofrenia, ele vai perder completamente a capacidade de falar com coerência e ele vai dizer coisas desconexas, como se o eu tivesse completamente fragmentado. Dentro do surto psicótico, dentro da esquizofrenia. Aí o Freud vai dizer, é impossível estudar pensamentos inconscientes, é impossível estudar pensamentos obsessivos que se repetem na mente da pessoa como suicide-se, que se repete na mente do indivíduo como você é um fracassado, você é um fracassado. E daqui a pouco o indivíduo está dizendo, eu sou um fracassado. E ele vai repetir isso. E ele vai chegar um momento que ele vai falar isso. Ele vai repetir isso sem querer. É o universo da repetição, da neurose obsessiva, dos pensamentos obsessivos. Freud vai dizer, é impossível, estudando a consciência, explicar a origem desses pensamentos inconscientes, ou, se o quiserem, dos pensamentos psicopatológicos. Estão começando a perceber para onde é que eu estou indo? Isso é metafísica, gente. O Freud estudou um território da metafísica. Só que ele era ateu.
e ele não quis admitir a existência da alma transcendental. Presta atenção no que eu estou dizendo. O Freud, em momento algum, admitiu a vida após a morte. O Freud, em momento algum, declarou a existência da alma como sujeito transcendental que sobreviveria à morte do corpo. Ele nunca admitiu isso. Quem admitiu isso foi um outro autor, que será objeto de outra aula, chamado Jung. Ele não. O Freud rompeu com Jung por causa disso. Em 1912, o Jung foi até o Freud e disse: Freud, não existe apenas o inconsciente como pulsão, como desejo, como lugar das pulsões. Não. O inconsciente também é coletivo. O inconsciente também é o lugar das narrativas míticas universais. Nós temos que estudar a parapsicologia. Nós temos que ter uma visão do inconsciente mais ampla. Existe o inconsciente individual e coletivo. Existe o mundo dos arquétipos. O Jung quis ir muito mais além. E eu quero dizer para vocês que o Jung passou 6 meses na Índia. Mas depois a gente fala do Jung. Voltemos ao Freud. O Freud era ateu. Nesse dia, 1912, eles romperam. Eles tiveram uma conversa de 12 horas e o Freud disse: não aceito. Para mim isso é metafísica, para mim isso é misticismo, é religião, e eu não quero a religião na psicanálise. E eles romperam, brigaram. Eles deixaram de se falar. O Jung voltou para a Suíça. O Jung passou um período deprimido por isso, inclusive. Ele ficou muito triste. Eles eram muito amigos. O Freud já tinha posto o Jung para ser o presidente da Sociedade Internacional de Psicanálise. Não era pouca coisa. O Freud queria o Jung na psicanálise porque o Jung era de família cristã. E todo o grupo do Freud era judeu. E ele não queria que a psicanálise se tornasse uma ciência reconhecida como uma ciência judaica. Ele tinha medo disso. Ele disse: não, o Jung é que vai comandar porque ele vem de família cristã, ninguém vai dizer que é mais um judeu. Existia um grupo das quartas-feiras que o Freud se reunia e fazia palestra lá na Sociedade de Psicanálise de Viena, e aí tinha o Freud, tinha o Firenze, tinha o Joseph Breuer, que tratou a paciente Ana O. Era um grupo de cientistas, e o Jung lá no meio. Em 1912, eles romperam. O Jung, em 1913, ele cria a psicologia analítica. Mas voltemos. O Freud rompeu com o Jung porque o Jung começou a dialogar com a espiritualidade, e o Freud não quis isso. Agora, vocês vejam. É ou não é a psicanálise uma ciência que toca um sujeito? Eu vou terminar para abrir para perguntas, para não ficar muito longo. Observe. O que não é metafísico, que são os exemplos que eu tenho que dar para vocês entenderem direitinho. Aí é fácil entender. Por exemplo, um autor como Jacques Lacan, que estudou Freud, que é do século XX, morreu, desencarnou em 81, o Lacan vai dizer: não, o inconsciente não é o que Freud pensava. O inconsciente não é uma coisa metafísica. Eu explico o inconsciente pela linguagem. O inconsciente é resultado das interações sociais e ele tem uma gramática que é constituída pelos laços sociais, porque o Lacan começou a estudar a antropologia da linguagem, estudou a linguagem, o estruturalismo, a linguística. Ele o inconsciente é uma linguagem e tem uma gramática. Gramática não são regras? As regras que regem o inconsciente. O inconsciente ele cria laços entre os pais e os filhos, o inconsciente cria laços sociais e tem um sujeito inconsciente regido por uma gramática inconsciente. Mas não é o lugar das pulsões de Freud. Não é essa coisa de uma psicologia não social e não histórica do Freud. Bom, a cultura é material, a cultura é histórica, a cultura é institucional. Aí você diz: não, isso é sociedade, tem a organização social, isso é observável externamente. Isso tudo tem as forças econômicas do Marx, tem o modo de produção material do Marx, tem a organização econômica. Isso tudo é material, é materialismo histórico. São as materialidades históricas do mundo. Tudo isso é matéria. Agora, o Freud esteve na fronteira da metafísica. O Freud combinou com o médico dele. O Freud cometeu uma pequena eutanásia, ou, se quiser, um suicídio. Chame do jeito que quiser. Quando ele estava muito doente de câncer, a língua dele já estava deteriorada, ele estava com um odor terrível,
ele não conseguia trabalhar mais, o câncer foi evoluindo na boca, ele não conseguia trabalhar mais, o cheiro estava terrível, não tinha, à época, todos os fármacos que hoje colaboram na destruição das células cancerígenas, ele estava com um câncer absurdo do esôfago, da boca, na língua, ele não falava mais, e ele combinou com o médico dele, no dia que eu ficar muito grave, você vai vir à minha casa e vai me aplicar uma injeção de potássio para que meu coração pare, porque eu não quero mais viver. E chegou o dia, e ele estava, em setembro de 39, muito mal, não conseguia trabalhar mais, não atendia mais paciente, o odor insuportável, muito sozinho, sofrendo muito, e o médico veio e aplicou uma injeção de potássio, o coração dele parou, e ali o Freud morreu, desencarnou. O Freud escreveu obras incríveis, foi um cientista extraordinário, e ele chegou à fronteira da metafísica. Mas ele não admitiu o mundo espiritual, e ele achava que o mundo espiritual era um território das crenças religiosas, a psicanálise não deveria se envolver com isso. E ele admitiu um inconsciente, que ainda que metafísico, e ele chamou isso de alma, não era a nossa alma transcendental. Então eu trouxe para vocês uma evidência que a psicanálise é uma ciência da metafísica, porque não está no cérebro, não se explica pelas instituições dos seus fenômenos. É capaz de gerar sintomas poderosos, mas é um inconsciente pulsional misterioso que sequer existe observável na consciência, senão na forma de sintomas e de psicopatologias, né? A pessoa totalmente normal, totalmente saudável, ela vai ter pequenos episódios inconscientes. O que é que vai acontecer? Ela vai ter um lapso, ato falho. Olha aqui para a professora querida Nádia, e de repente o nome dela desaparece da minha mente. Eu me encontrei com ela no shopping, numa reunião, no ICEB, e o nome dela, que eu sei, eu não pronuncio. Por que eu não pronuncio? Porque eu estou sob o efeito de um ato falho. O inconsciente deletou o nome dela provisoriamente. Não é o caso, isso aqui é um exemplo figurado. Professora Nádia, sou o nome dela, Nádia Couto. É só um exemplo. E isso acontece. O inconsciente foi lá e apagou o nome da pessoa. Vocês já viveram isso? Você encontra com uma pessoa que você conhece há 30 anos, 15 anos, sabe o nome dela, você conhece ela, sabe demais o nome dela, mas naquele dia, naquele momento, o inconsciente foi lá e sequestrou o nome. Você fica em apuros. Aí você fica o senhor, a senhora, parabéns, um abraço, e morrendo de vontade de ir embora, você não lembra o nome da pessoa. Não foi a consciência que fez isso, é um ato falho. Então você chega no sepultamento de alguém, você vai falar com a viúva, o filho, e você diz assim, meus parabéns. Logo em seguida, você desesperado diz, desculpe, eu quis dizer meus pêsames, meus sentimentos. Saiu meus parabéns, você não tem controle, porque alguma coisa no seu inconsciente queria dizer meus parabéns. Né? Isso é o mundo do inconsciente, o mundo do recalcamento em Freud. Recalca-se aquilo que é da ordem do insuportável. Mas, por mais que esse recalcamento seja bom e perfeito, fica vazando e aparece na forma de pensamentos perturbadores. Se eles ganharem volume, virarão um fantasma. O fantasma vai se transformar em sintomas e você vai ter uma... Você não, alguém terá uma inexplicável tristeza que o Freud chamou de angústia neurótica. Terá um processo de rejeição com o filho. Nem tudo é de existências passadas, viu, gente? Muito cuidado com isso. As pessoas, às vezes, rapidamente, isso é reencarnação. Não é. Tem fenômenos que é da nosso inconsciente biográfico, como disse o Dr. Jorge André dos Santos. Então, o outro colega, Ken Wilber, norte-americano, ele diz, há uma fase do inconsciente pré-pessoal ou inconsciente completamente. Depois você tem a fase pessoal e consciente, que somos nós, e a fase transpessoal e superconsciente. Os reinos anteriores ao homem é a fase pré-pessoal e totalmente inconsciente, porque não tem a linguagem ainda.
Depois você tem a fase pessoal ou consciente. Tem o inconsciente, mas já é um indivíduo em si mesmo e tem consciência. Mas observem, eu dizia numa palestra que eu fiz ontem, ninguém se preocupe com a humanidade, porque o povo lá de cima nos considera adolescentes evolucionários. Você pensa que a gente está na metade, nós estamos no primeiro degrau da evolução. Sabe quanto tempo a gente virou sapiens? 100 mil anos. Sabe há quanto tempo os dinossauros desapareceram da Terra? 70 milhões de anos. Isso quer dizer que nós somos adolescentes evolucionários. A espécie humana acabou de lograr uma consciência precária. Por isso que é tão obediente ao inconsciente. Seja das existências passadas, seja o inconsciente filogenético, e tem gente que vive mais do cérebro, das pulsões, das respostas automáticas do que da consciência. Tá? Somos adolescentes evolucionários, só tem 100 mil anos, é coisa pouca. E a gente ainda vai atravessar outras etapas evolucionárias e que a gente vai tomar consciência de tudo que é inconsciente em nós. Então, por enquanto, é isso mesmo, somos neuróticos, somos histéricos, somos psicóticos e também somos obsediados, né? Influenciados pelos espíritos. Observe que o Freud e o Kardec se parecem demais. O Kardec não teve instrumento para provar o mundo espiritual, senão a mediunidade que lhe dava fenômenos subjetivos. O Freud não teve instrumento para provar o inconsciente, senão os sintomas que desorganizam a mente e geram psicopatologias. E ele vai dizer, através dos pensamentos irracionais, adoecidos, repetitivos, neuróticos e obsessivos, pensamentos fóbicos, pensamentos de recalque, nós sabemos que existe um inconsciente, mas ele não tinha como provar. Isso é metafísica. Freud é tão metafísico quanto Kardec, e não há problema nenhum nisso, porque nem tudo é cérebro, nem tudo é matéria, nem tudo é social e nem tudo é institucional. Ainda que haja muita coisa que seja cérebro, que seja social, que seja cultural, que seja histórico. Ok? Então, eu trouxe essa ideia inicial para a gente começar essa série de aulas. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Quando eu afirmo que o Freud e o Kardec foram metafísicos, filósofos metafísicos, e não tem jeito de não sê-lo, porque não se pode explicar tudo pelo cérebro. Eu vou terminar com uma frase de Camille Flammarion. Eu li esse livro, tinha 17 anos de idade, fiquei encantado, chama-se Deus na Natureza, Federação Espírita Brasileira. Aí o Camille Flammarion diz, o pensamento não é para o cérebro, como a bilis é para o fígado, ou a urina é para os rins. O pensamento não é secreção cerebral. E o Freud percebeu isso. Quem disse isso foi Freud também. O Freud percebeu que o pensamento tinha um pensamento inconsciente, que se tornava pré-consciente e que invadia a consciência, por mais recalcado que fosse. Isso não é cérebro, não é matéria, não é neurofisiologia, não é neuroanatomia, não é fármaco. Não foi uma substância psicoativa que fez o indivíduo ter um surto psicótico e virar um neurótico obsessivo. É algo do inconsciente. Isso é alma. Isso é metafísica. Ok? Não sei se me fiz compreender, mas era isso que eu queria trazer para vocês, para dizer que todos esses autores do 19 tiveram que dialogar com a espiritualidade, até quem não quis. O inconsciente está na fronteira do mundo espiritual. E os espíritos obsessores, assim como a gente ouve os pacientes na clínica, no divã, no consultório, é preciso ouvir os espíritos que estão em volta dele, e em volta de todo mundo. E quando eles falarem através dos médios, ao invés dessa bobagem acadêmica de dizer não escuto, aí deixa de escutar as vozes, outras vozes, né? Não escuta a voz do inconsciente, porque é comportamentalista e diz que o inconsciente nem existe. Não escuta a voz da emoção, que é uma função, inclusive, além da consciência e além da razão. Não escuta a intuição, não escuta mais nada. Daqui a pouco quer um sujeito reduzido a comportamento e a neurofisiologia e não explica nada.
E foi o neurologista Freud quem disse isso. Olha, a neurologia não diz nada. Eu sou neurologista, a neurologia não serviu para nada. Teve que sair da neurologia, criar a neurologia, inventar uma nova ciência, uma psicanálise. Não tem nada a ver com o cérebro. Nada. É toda metafísica, do começo ao fim. Imagina os sonhos, gente. Que é coisa mais metafísica do que o sonho. Mundo onírico. E o Freud foi descobrir nos sonhos a explicação para muita coisa. E ele vai dizer, inclusive, o Freud, que as alucinações e a psicose é um atravessamento, uma invasão de pensamentos inconscientes. O Lacan dizia que era um inconsciente a céu aberto. O psicótico é um inconsciente a céu aberto, tá exposto assim, feito uma ferida. E o Freud vai dizer que tanto nos fenômenos psicopatológicos quanto no sonho, aquilo que é recalcado atravessa. Aí você tem um sonho de angústia, que é o pesadelo. Sabe o que é o sonho de angústia? É porque o inconsciente invadiu tanto, não houve sequer capacidade de distorcer o conteúdo. Aí você viu lá, aquilo que está no inconsciente, você não tem capacidade de ver, mas você está vendo no sonho. E esse sonho não é necessariamente a influência de espíritos. É a projeção da própria alma, se vendo a si própria como num espelho do inconsciente para o consciente. Bom, eu acho que eu já falei demais, tá bom. Agora é hora de ouvi-los. Falou muito bem, como sempre, muito profundamente. Trouxe uma contribuição imensa, com uma hipótese de trabalho desenvolvida não só com elegância, mas com muita inteligência e profundidade, como é próprio das suas exposições e do seu trabalho de um modo geral. Nós agradecemos. O ICEB, encantado, agradece mais uma exposição brilhante do nosso querido irmão, amigo Denizar de Souza. Denizar, nós temos aqui uma pergunta no chat, mas eu vou primeiro falar com você sobre isso, porque não é uma coisa diretamente aqui com uma citação que você fez. Queria voltar para aquela neurose da repetição, que você citou agora quase no finalzinho, referindo-se, por exemplo, ou exemplificando com a ideação suicida e tudo mais, aquela coisa também dos processos obsessivos de ficarem reincidindo, batendo na mesma tecla, aquela coisa sempre. Aí você exemplificou com lavar as mãos. Lavar as mãos, você citou o Pilatos. O Pilatos. E eu lembrei desse mesmo comportamento que o Shakespeare descreve em Macbeth, que é o rei Duncan. O rei Duncan era primo do Macbeth. E aí, instado pela Lady Macbeth, pela esposa, ele resolveu, urdiram lá, embebedaram os guardas, e ele acabou matando, mesmo sem querer, matando o primo, matando o rei para se tornar rei. E, imediatamente, o Shakespeare descreve isso, ele começou a lavar as mãos insistentemente, mas ele via, ao lavar as mãos, ele via a água vermelha, se o sangue de Duncan estivesse sendo lavado ali. Como é que você diria, o que você diria a respeito disso nessa tua linha de exposição? Muito bom, né? E muito rico o exemplo, né? Da literatura e universo da professora Nádia. Bom, primeiro dizer que a neurose obsessiva, ela cria rituais, né? Ritos que, nesse caso, são de repetição, né? Aí a pessoa repete algo que não faz sentido nem funcional, nem produtivo, nem criativo, mas ela precisa repetir. E é como se fosse uma coisa da ordem da obrigação. Ela é obrigada a fazê-lo. Ninguém está mandando ela fazer. Ela própria percebe que aquilo é muito estranho, mas ela repete. Portanto, é uma coisa compulsiva. Ela se obriga a repetir-se por uma força inconsciente. Ótimo. Uma pessoa que tem um comportamento
e depois ela vai desenvolvendo, ou desenvolve de imediato, ou desenvolve ao longo do tempo, uma culpabilidade, uma culpabilização, e nesse caso, da pessoa que matou o rei, pela história do Shakespeare, né? Ela vai desenvolver isso ao longo de uma temporalidade dentro de uma mesma existência, Sim. pouco tempo depois. O que vai acontecer? A culpa, a angústia produzida pela culpa foi capaz não só de gerar uma repetição, um pensamento obsessivo que gerou um comportamento obsessivo, um comportamento de repetição, como foi capaz de gerar uma alucinação visual. O pensamento já está transtornado e está acontecendo uma alucinação visual, porque a pessoa está vendo a mão dela sangrando, lavando e saindo o sangue de quem ela matou. É um exemplo clássico de uma tentativa de liberar-se. O Freud chamou isso de catexia. A palavra grega, catexia, quer dizer uma liberação de uma energia. O Freud trabalhava muito com energia psíquica, né? Então, a pessoa tem uma energia psíquica que precisa sair, precisa liberar-se. Aí ela faz um ritual comandada esse ritual de forma inconsciente para liberar-se de uma angústia que, no caso, é a culpa, uma culpa que ela está sentindo. Aí, ela, para liberar-se disso, ela lava as mãos. Nesse caso, a pessoa, o personagem que matou o rei, me parece, ele via o sangue nas suas próprias mãos, como um fenômeno alucinatório, né? Isso é muito comum nos fenômenos fóbicos, do medo fóbico, em que é um medo sem explicação nenhuma, de natureza racional, mas, no caso é um clássico ritual comandado pelo inconsciente, que tenta se liberar de algo que não consegue. Não precisa espírito obsessor atuar, gente. A própria mente da pessoa gera alucinação visual. Agora, em muitos casos, né, misturam-se as duas coisas. O médio está em torno de espíritos que, se ele for médio, tiver captação psíquica de natureza mediúnica, isso vai ficar grandemente elaborado. E tem os casos, né, de surtos psicóticos, de esquizofrenias, dos psicóticos, que às vezes ele diz, eu estou vendo alguém, né? Aí a investigação seria, essa é uma alucinação apenas visual dele, portanto o cérebro produzindo a imagem de forma alucinada, ou ele está vendo um espírito realmente, né? Isso está mais para o território da obsessão ou da clássica do transtorno do pensamento delirante? Tem que o psiquiatra, o psicólogo está treinado para isso aí. Porque se for do território da obsessão, sabe o que vai acontecer? Ele vai ver, de fato, não sendo a psicose, ele vai ficar vendo, mas não vai comprometer o resto das percepções. Porque no caso do psicótico, né, que vai aprofundando a psicose, ele vai perdendo completamente a conexão com a realidade e vai se configurar o quadro psicótico. Mas é um clássico exemplo aí de uma catexia, isso aí que você está falando. Mas, olha, pelo menos eu não me lembro, na peça inteira, Macbeth, eu não me lembro do Duncan ficar lavando mão, mas isso aí é uma, digamos assim, é uma acepção que é agregada do ponto de vista psíquico ou psicológico, que é agregado a uma necessidade pela função de lavar as mãos, é isso? Por que lavar as mãos está tão presente no contexto... Desde Pilatos, desde o Evangelho. E tomar o banho, né? Inclusive as religiões têm muito esse rito de natureza religiosa, né? Não sei se sabem, mas na cultura judaica, à época de Jesus, existiam aquelas piscinas, que até hoje existem os sítios arqueológicos, as piscinas lá, né? Em que tomava-se banho
para liberar-se da culpa, das culpas religiosas e morais, né? Isso. Aí se tomava banho várias vezes. Coisas tolas, como um homem tocava numa mulher durante o ciclo menstrual. Isso era pecado, ele tinha que tomar banho, ele tomava banho. Um homem fazia contato, de alguma maneira, com uma mulher que é prostituta, ele ia lá e tomava banho. O banho sempre teve como uma função simbólica de higienização do pecado, né? Isso no mundo da religião, sobretudo no judaísmo, né? No judaísmo. Agora, no caso de um ritual obsessivo fundado em uma neurose obsessiva, né? Esse lavar as mãos é uma tentativa de liberar um estado de consciência, liberar alguma coisa que está funcionando ali nas mãos. Invariavelmente, essas pessoas têm na sua angústia, na sua neurose, no seu sintoma, conteúdos inconscientes de nojo de si próprio, de tentativa de libertar-se da culpa que tem muito a ver com o sentido moral, é por isso que tem que ter muito cuidado para que a gente não fique fazendo moralismo a todo gosto, gerando culpa nas pessoas, que isso é um outro tema, mas a culpa obsessiva é isso, é você ficar alimentando, sabe, culpas, e a pessoa, às vezes, para liberar-se daquilo que ela se sente suja, né, vê os rituais de limpeza. Mas existem muitos outros, né, que vai fazer essa liberação desse estado de profunda ansiedade, profundo sofrimento psíquico, movido por forças inconscientes, e a pessoa lava as mãos ou toma banho muitas vezes. E no exemplo que eu dei, o jovem tentava lavar-se, né, lavar suas nádegas, e não havia nenhuma sujeira física ali. E depois a psicóloga descobriu um conjunto de relações que existia dentro de casa, de abuso de natureza sexual que o garoto presenciou. E nem foi com ele, mas como ele presenciou aquelas relações, aquelas relações proibidas na cabeça dele dentro de casa, né, entre parentes, relações incestuosas, né, a palavra é essa, relações incestuosas dentro de casa, que ele viu, percebeu, tomou conhecimento, não falou para ninguém, aí a terapia tem que falar. Ele começou a desenvolver nele próprio uma sensação de nojo, pejo, e que precisava limpar-se. A família descobriu que ele estava ferido, e quando leva lá na clínica, na terapia, uma história de relações incestuosas dentro de casa apareceu. Então, gente, é importante isso, né? O inconsciente é um oceano que deságua no cotidiano, né? Um oceano que deságua nas nossas emoções. Esse oceano ele é quase infinito, porque ele é o território da alma. Ele tem a história de vida da gente, tem a história gestacional, existências passadas. Imagina, está tudo guardado. Como é que isso nos atravessa, nos invade, gerando sintomas, é todo o tema da psicopatologia psicanalítica. Ok. Eu fico aqui tentada de falar sobre uma outra coisa, mas eu tenho aqui outras questões. Tenho também aqui uma pergunta no chat. Eu não me lembro exatamente qual era a frase de uma manchete, que um jornal alemão manchetou que a guerra continuava. Mas algumas pessoas leram que a guerra acabou. Como é que é isso, do ponto de vista, inclusive, linguístico, que a pessoa lê uma outra coisa porque está desejando que aquilo não seja o que está efetivamente ali escrito? Fantástica a tua pergunta, né? E vindo de um especialista em línguas e linguística, é mais incrível ainda, porque observe que se você vai estudar a linguagem, seja em Wittgenstein, seja em Vygotsky, em Piaget,
seja nos antropólogos, seja em Ferdinand de Saussure, né? Ou Lamberts, a linguagem está sempre em um plano assim de elaboração que tem um significante, que tem um significado, mas é tudo muito funciona dentro de uma lógica racional e simbólica, mas não necessariamente inconsciente, né? A linguagem só vai ter uma dimensão inconsciente em Lacan. Esses autores todos trabalharam, né? O Wittgenstein dizia que a linguagem era feito um jogo de xadrez que tinha suas regras, aí ele falava de uma gramática profunda, uma gramática superficial, que regia a produção da linguagem, das falas, tudo isso. Mas é tudo num plano muito, muito consciente, racional, do pensamento lógico, do pensamento. Agora, quando uma pessoa é capaz, ou um sujeito coletivo, ela vê uma frase e atribui o sentido oposto do que a frase se propõe, né? Bom, isso aí é o máximo da força do intérprete sobre a coisa interpretada. Isso aí é a força máxima da hermenêutica. É quando o sujeito inverte o sentido, porque para ele, o que ele quer e deseja é isso. Aí o Freud vai dizer assim, as pessoas confundem premonição do futuro do que com desejo de futuro, né? Um desejo de futuro, um desejo de um tal futuro faz a gente prevê-lo tal qual o nosso desejo. Nesse caso, eu acho que o sujeito coletivo ele apaga o texto objetivo e ele projeta completamente uma projeção que a gente vai dizer mais uma vez que é um lapso da consciência, talvez, né? O inconsciente faz a interpretação daquilo que ele deseja. Seria o fim da guerra, né? E, às vezes, isso acontece no cotidiano, as pessoas falam uma coisa, a gente entende outra, porque a gente entende conforme o nosso desejo. Conforme o nosso lugar desejante, nossa perspectiva, né? Nossa vontade. É incrível isso. Você lê o oposto do que está escrito. E isso também é muito importante, porque a gente deve ter muito cuidado para não achar que, não, eu li um livro, eu atribuí sentidos a texto. Eu não traduzi o que eu literalmente. E ninguém faz isso. Todo ser humano se lança numa interpretação, porque não tem jeito. Quando você está lendo, você está atribuindo sentidos. E você pode usar método para que essa atribuição de sentido seja a mais racional e a mais próxima do que pretendia o autor. Mas você vai estar sempre lendo, né? Tudo que eu fiz hoje aqui foi atribuir sentidos. Outra pessoa viria e atribuiria outros sentidos, e a gente troca sentidos, né? Eu não sou o intérprete da verdade. Isso. E é por isso, né, Denisa, que nós dizemos que um livro são muitos, porque cada livro é lido por um indivíduo, por outro indivíduo, são vários livros, por causa do sentido e por causa de todo um repertório de significados que o próprio vai atribuindo à medida que vai lendo e também das imagens que vai construindo a partir do seu repertório imagético de vivências anteriores, não é isso? Inclusive de outra encarnação. Não estou te ouvindo. Aí. Totalmente. Está ouvindo agora? Ou não? Então, eu estava dizendo que é isso aí, né? O repertório que você fala são as nossas memórias, é a nossa história de vida, né? Então, essa história nos dá um conjunto de sentidos, nos dá um conjunto de valores, de crenças, de conhecimentos, através dos quais a gente lê aquilo, aquele fato, né? Você veja que coisa interessante. Recentemente eu li no historiador Harari, ele dizia assim, curioso, né? O não matarás, você lê na Bíblia, é um dos mandamentos de Moisés, não matarás. Aí você diz, aprendi, não vou matar nenhum ser humano, não matei, não matarei, não mataria. Ótimo, maravilha. Só que tem uma coisa, você esquece que o não matarás, se você assim o quiser, poderia incluir
outros organismos vivos que você mata, né? Você mata uma galinha, você mata um coelho, você mata o boi, você mata um touro, você mata um bode, uma cabra, e a coletividade mata para se alimentar. Mata uma barata, Denisa. Mata barata. Bom, Mata uma barata. mas você, quando você lê não matarás, você só leu no Gênesis bíblico o ser humano. E se você não matou nenhum ser humano, você fica tranquilo, né? Aí o historiador Harari diz que o hinduísmo é mais amplo nesse sentido comparado ao judaísmo. Que o hinduísmo ele vai trabalhar com ahimsa, que é não violência contra qualquer ser sensitivo. Qualquer ser sensitivo. Aí isso vai desembocar no vegetarianismo, porque... E aí o Harari ainda vai brincar com isso, está tudo em um homo deus, né? Uma história do amanhã. O historiador Yuval Harari vai dizer, curioso, lá na Índia, eles não comem carne. E eles... Porque a carne, a vaca, é um animal sagrado, e o ahimsa serve para a vaca também. Mas eles tomam o leite da vaca e eles explicam isso. Eles dizem, não, a vaca generosamente compartilha o leite com a humanidade. Você tem que criar uma interpretação para poder consumir o leite, mas eles não matam a vaca, porque o ahimsa do hinduísmo alcança todo ser senciente. E tem correntes do budismo que levam o ahimsa tão ao pé da letra ou tão longe que os monges budistas andam com uma espécie de uma vassourinha para afastar formigas, besouros, não sei o quê, que estivessem no caminho para não pisá-las e não matá-las. Opa! Agora o ahimsa foi bem longe, né? Mas a gente só lê o não matarás para o humano. Cadê o resto? Você veja que isso é um ato válido. Né? Denizar, o Paulo de Felipe, ele tem aqui uma pergunta. Vou passar para a segunda, que é interessante. Eu acho que, nos reportando aquela questão da repetição, as fake news dos dias atuais podem ser vistas como uma neurose obsessiva, por seu objetivo a serem vistas como verdade? Olha, as fake news elas vão ter uma outra base de sustentação e construção. E eu explico por quê. Porque tudo que a gente estava falando no campo da neurose obsessiva, dos fenômenos da repetição, como repetição, coisa da ordem do obrigatório, é algo que o indivíduo não tem consciência do processo que motiva o comportamento, que foi a grande descoberta tanto de Pierre Janet como de Hippolyte Benheim, colega Hippolyte Benheim, de Joseph Breuer, né? O indivíduo é motivado e se comporta, mas ele não tem consciência do processo motivador que gera o comportamento. Isso é a força inconsciente gerando o comportamento. No caso das fake news é diferente. Por quê? O máximo que eu vou aproximar, e será em sentido metafórico apenas, seria uma espécie de alucinação coletiva. Mas não é. Por quê? Porque é uma coisa que tem um propósito. Quem cria uma mentira e espalha uma mentira e tem um objetivo, ele está mais operando no mundo da má-fé, no mundo do valor da mentira, né? E está sendo bem discípulo de Joseph Goebbels, né? Que dizia: uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade, basta repeti-la. Isso você vê em todo lugar, uma narrativa e bem elaborada, então, ela se espalha, se espalha, se espalha, mas vira verdade. Há crimes que são cometidos por causa disso. Recentemente, uma mulher foi assassinada no território brasileiro, coisa recente, porque se espalhou uma mentira e não era aquilo, ela não tinha feito aquilo. Uma mentira repetida, tornada verdade consensualmente em um sujeito coletivo, em um processo coletivo, é a fake news, né?
Então, por isso que é preciso ter muita consciência crítica nessa era em que todo ser humano, do menos letrado ao mais instruído, do autoacadêmico ao mais simplório em formação escolar, se torna editor de informação. O sujeito tem um perfil, tem uma rede, tem um site, ele fala coisas. Ele é sujeito de opinião. Ser sujeito de opinião, gente, conseguir mobilizar pessoas que podem ser opiniões bem incoerentes do ponto de vista ético, mas elas têm boas metáforas, elas têm boa retórica, é a tônica da nossa época. Por isso que a mentir é tão fácil, porque você não só mente, como você mobiliza pessoas em torno da sua mentira. Então, as redes sociais é um período assim em que o indivíduo volta a ter um poder imenso, né? Aliás, com esse poder ele nunca teve, né? É o contrário, quanto mais para trás, o poder é a coletividade, né? O Emile Durkheim dizia que primeiro existiu a consciência coletiva, depois a individual. E nós vivemos na consciência hoje individualíssima, personalíssima, do indivíduo que opina para coletivos. E ele opina sobre tudo o que ele quer, e se ele tiver um pouco de retórica, ele mobiliza pessoas em torno da mentira dele. Fake news. E ele espalha, e é versão que você, quando faz a análise crítica e racional, descobre que não corresponde minimamente à realidade. Você é uma diria... era muito perigosa. Desculpe, termine, por favor. É só para dizer que é um período muito perigoso, né? A sociedade em rede, uma sociedade da conectividade e da aparente interatividade, mas de pouco diálogo, cria-se ilhas e bolhas. A bolha do fulano, 1 milhão de seguidores. Você vai ver o que o indivíduo fala, propõe, escreve. É alguma coisa que não resiste à menor análise racional, mas ele tem 1 milhão de seguidores. Ora, e às vezes você tem mentiras muito bem elaboradas, né? Coisas que foram bem, criou uma roupagem bacana, e aí vamos atrás daquelas pessoas ali, né? Então, ia dizer, falar disso, que há um risco social muito grande. Com essa história das redes atualmente, Denizar, você diria que há uma espécie assim de delírio de a pessoa expor a sua opinião sempre? Ela acha que ela tem que opinar sobre tudo, que também é uma forma de a pessoa não se deter na verdade. Você também gosta dos gregos? As pessoas vivem só com doxa. O que eu acho, o que eu penso, eu julgo isso, mas não quer episteme, que é conhecimento. Essas pessoas dizem as coisas sem fundamento, simplesmente porque elas cismam de dizer. É bem isso, né? Porque por que o conhecimento dá trabalho? Porque você tem que fundamentá-lo. Claro. Você tem que ir à raiz do problema. E você tem que construir algo em que cada coisa que você diga, você tem que se explicar. O que é o discurso autoritário? É o discurso que não se explica. E em todos os lugares existe isso, nos ambientes religiosos e não religiosos, inclusive no ambiente espírita. Nós temos um discurso que não se explica. Todo discurso que não se fundamenta é autoritário. Não, eu estou dizendo e você tem que me acreditar porque sou eu que estou dizendo. Acabou. Voltamos à Idade Média. O nome disso em latim é magicte dixit. O mestre disse. O mestre disse, está dito. Não, coisa nenhuma. O mestre disse, ele vai se explicar, ele vai fundamentar, ele vai apresentar a tese. E ele pode ter a incrível humildade que você já demonstrou hoje aqui, que me faz voltar ao Jorge André dos Santos, que foi um homem muito sábio, um grande cientista, e ele começava as palestras dele como gigante que era e é, dizendo assim, esta é a minha pequena verdade, a minha hipótese de trabalho. Pronto, acabou. Ali ele quebra a espinha dorsal do pensamento dogmático, que diz o oposto. Eu vim aqui em nome da verdade para representá-la e tudo que eu dissesse será verdadeiro. Não é possível uma coisa dessa. Aliás, ninguém pode fazer isso. Aliás, Denizar, você sabe que Jorge André já nos mandou um recado. Ele disse assim, olha, descobri que nós aqui nós não sabemos nada. Ele disse isso, nós não sabemos nada. Disse isso lá do plano espiritual, o grande Jorge André disse isso.
Tá. Eu vou te fazer uma pergunta, nós estamos praticamente no final mesmo, já passamos, mas uma questão aqui que o Paulo levanta, e depois, se você pudesse ainda rapidamente fazer um desdobramento de uma questão aqui que é de interesse muito geral. O Paulo pergunta se você acredita que o batismo é uma limpeza de algum pecado. Do ponto de vista judaico e cristão, o batismo tem, sim, uma raiz teológica no pecado, e eu vou explicar por quê. No caso do judaísmo, né? No caso do judaísmo, havia o pecado de origem, né? Havia o pecado de origem. E as pessoas tinham no batismo um fenômeno de conversão à religião judaica, que na época de Jesus se fazia na fase adulta. Mas, além de aderir, converter-se ao judaísmo, era também uma coisa da remissão do pecado original, né? Que é uma coisa muito forte no judaísmo, né? O pecado praticado na origem, que foi por Adão e Eva. E aí o ritual das águas tinha uma certa relação com isso. No caso do cristianismo, curiosamente, o batismo regride ao momento do nascimento, a criança pequenininha, perde em sentido de conversão, não é mais a conversão, porque a criança pequena não pode se converter, porque ela não tem consciência da escolha religiosa que os pais dela estão impondo a ela fazê-lo, né? Depois ela vira outra coisa e diz, não, eu renego o meu batismo porque eu não sou mais cristão, agora eu sou budista. Eu renego o meu batismo porque eu não sou mais católico, eu sou protestante. Ela vai ser obrigada a renegar aquilo que era o início da fé dela, porque ela era criança, 1 ano de idade ou 6 meses, quando os pais a batizaram. Aí tem a função da conversão e adesão religiosas, mas também tem a questão que permanece da remoção do pecado, né? E a água tem essa função simbólica, como sempre, purificadora, né? Agora, quem não se batizou é tudo pagão, né? Tudo. Eu e minha família toda é tudo pagão aqui, porque eu sou a terceira geração de uma família espírita, gente. Meu avô era espírita, não batizou meu pai. Meu pai era espírita, foi embora já, não me batizou. Eu sou espírita, não batizei meus filhos. É tudo pagão, vai tudo para o inferno aqui, porque você sabe que quem não se batiza vai para o inferno, né? Então, meu avô, gente, eu falo com tanta alegria do meu avô, para terminar. Meu avô era espírita, se tornou espírita em 1925, no ano que meu pai nasceu. O nome dele é João Augusto de Souza, e sua vida está contada no Anuário Espírita do ID, Instituto de Difusão Espírita, em 1991, quando ele completaria 100 anos, o 1894, aliás, quando ele completaria 100 anos, eles fizeram lá uma publicação e contaram a vida dele. Está num livro que eu tenho aqui em casa, do Anuário Espírita do Instituto de Difusão Espírita. Ele era palestrante, comerciante maçom, e ele fundou várias casas espíritas em Pernambuco. Uma delas eu fiz palestra na cidade de Gravatá, chamada Emissários de Jesus. Foi ele que fundou, ele que doou o terreno, o prédio. Ele era um apaixonado pela doutrina. E ele ele fazia palestra na Federação Espírita Pernambucana nos anos 40, quando estava lá a ditadura de Vargas, e as pessoas podiam ser presas por falar certas coisas. Só que ele era maçom, e ele o Getúlio era maçom também, e ele contava a história do cristianismo, e contava as arbitrariedades da Igreja Católica, e o povo ficava morrendo de medo da polícia entrar e prendê-lo. Mas ele era assim. Depois ele colocou o nome do meu pai se chama Rivail. Eu sou o Denizar, meu pai era Rivail. Eu tenho um irmão chamado Rivail, tenho um filho chamado Alain, e é todo mundo para o inferno, porque ninguém se batizou, gente. Eu falo isso para os meus alunos. Os gregos clássicos são o máximo, eles são pagãos. Pagãos, vivos pagãos. Olha, o Paulo tem aqui uma questão, mas que ela está aqui na base da filogênese,
ontogênese e tudo, e nós acabamos de ter, com o seu relato sobre a sua família, nós acabamos de ter um exemplo, digamos assim, brincando, de ontogênese doutrinária, repetindo a filogênese, doutrinariamente falando. Você sabe, só um comentário breve, bem rápido, que a gente fala isso nas aulas posteriores. Você sabe que isso que o amigo falou em sentido metafórico, até você trouxe em tom de brincadeira, hoje está sendo estudado de forma séria. Eu vou explicar o que é. O nome disso é epigenética. Exatamente. Epigenética. Os norte-americanos estão estudando processos de alteração do comportamento molecular, portanto, biologia molecular, como é que o gene de uma pessoa, de uma criança, a célula tem lá o núcleo tem o patrimônio cromossomial. E os americanos estão estudando como é que esses cromossomas, o núcleo da célula, ele, sob influência de estímulos ambientais, como, por exemplo, maus tratos, está no livro Supergenes, de Deepak Chopra, maus tratos impostos a crianças norte-americanas que sofrem abusos, que sofrem em casa, alteram. Você tem um mapa genético dela antes, né? Você tem lá o mapa genético dos pais, o DNA dela quando nasceu, aí altera o comportamento bioquímico, né, da biologia molecular, altera o comportamento do gene. E aquele gene desorganiza o organismo, gera uma doença por causa da mudança do padrão celular por efeito da influência ambiental. Então, olha, nós temos aqui Rosa Rita Martins, que é doutora em genética e já nos falou várias vezes sobre a epigenética. Olha lá, Rosa, doutora Rosa. Nós vamos, se você puder falar rapidamente, porque isso é muito importante para as famílias e tudo mais. Quando você falou de deslocar o eixo do interesse afetivo, os pais se instalando no inconsciente do filho ou da filha, você pode comentar isso ainda aqui rapidamente? Porque não posso deixar passar isso pela delicadeza da seriedade do caso, né? Isso é dentro da psicanálise, seja freudiana, seja lacaniana, né? O Lacan dizia que o psicanalista ia se instalar no inconsciente do paciente, através de processos transferenciais e contratransferenciais. Ele precisa habitar o inconsciente para poder lidar, junto com o paciente, com os fantasmas do paciente. O Freud já percebia isso, né? E é como se houvesse uma inscrição, né? Não tem jeito. Os pais eles vão se inscrevendo. Porque como essa relação é a porta de entrada da vida, o primeiro outro que nós vemos e interagimos são os nossos cuidadores. Então, isso vale para o pai, para a mãe, para a avó, para o cuidador. É por isso que ele tem a capacidade de entrar, né? De interagir com o nosso inconsciente. Então, ele se instala. Agora, você imagine como é que se instala um pai cruel ou abusador, um pai autoritário e que impõe maus tratos aos filhos. Como é que ele se instala no inconsciente desses filhos? Como é que uma pessoa desenvolve, né, comportamentos sexuais distorcidos porque alguém se instalou nela, né? A gente pensa que é só os obsessores que instalam, não, gente. Os pais se instalam na vida dos filhos porque eles são o primeiro grande outro, são os pais. Depois virão outros grandes outros. O professor, a escola enquanto instituição, o sujeito coletivo, a sociedade, que vai entrar a cultura, mas o primeiro são os pais, os cuidadores. Então, muita atenção pelo modo como a gente se inscreve, né, simbolicamente no inconsciente dos filhos, para que eles sejam saudáveis e para que eles tenham aquilo como uma certa referência, um mobilizador de afetos. Então, o pai se instala no inconsciente do filho para mobilizar afetos
afetos de ódio, afetos de violentos, afetos ciumentos, afetos paranoicos, afetos possessivos, ou afetos generosos, afetos solidários, afetos amorosos, né? É uma coisa extraordinária isso, muito séria. Então, pronto. Então, nós estamos encerrando mais um encontro, vou dizer, festivo para todos nós aqui no ICEB, com a presença do nosso querido irmão, amigo Denizar de Souza, um especialista no trabalho que desenvolve, nas pesquisas que sempre nos traz, não só com atualização de dados, mas sempre com a sua sensibilidade de apurar e de encontrar caminhos que sejam uma capilaridade entre o mundo da ciência tido como não espiritual, não espiritualista, materialista, e as questões da nossa doutrina espírita, provando que tudo está em tudo mesmo, e a maravilhosa trajetória do espírito humano na aventura e na aventura do conhecimento. Nossos agradecimentos profundos a Denizar de Souza por mais uma brilhante participação e presença aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Vamos terminar como nós começamos? Você faz uma prece e eu também termino com um arremate, ok? Isso. Então, eu vou, nesse momento, eu quero agradecer, né? Primeiro dizer que é uma honra muito grande participar do ICEB, falar com vocês, oferecer essa aula, ter uma plateia tão linda assim, ter uma professora tão erudita como alguém que me escuta, é uma alta honra, né? Imagina. Seria aluno dela se fosse possível também, né? Gostaria muito. Ela que é professora doutora na área de linguística, letras e tudo mais. É sempre muito bom estar com vocês, aprender com vocês. Agradecer a presença de todos, do Paulo Felipe, da doutora professora Rosa Martins, da Dalva, do Hegel. Já disse, temos um Hegel aqui, imagina, Hegel é importante, gente. Um dos filósofos da história mais importantes. Exatamente. Então, agradecer a presença de todos, que é sempre uma alegria estar aqui aprendendo com vocês, e a gente fazer esse momento, vamos dizer assim, de silêncio interior, de relaxamento, e que a ênfase vai ser essa, e também de gratidão. Façamos uma vivência de revisitarmos a nossa história na forma da gratidão. Momento espiritual e transcendente. Quando mergulhamos no seio materno, gratidão a Deus e à vida, pela mãe que nos acolheu, pelas semanas que a alta biologia nos fez viver nesse oceano de vínculos útero-materno. Gratidão à nossa mãe, gratidão pelos pais que nos cuidaram ao nascer, frágil que éramos, pela infância protegida, pelo ingresso em alguma escola do aprendizado das letras, pelo período escolar, pelos afetos da adolescência, pelas alegrias da juventude, pelos desafios da gratidão, pelas adversidades, pelos obstáculos, pelos anos que se foram, pelos anos que virão. Gratidão pelos laços de afeto, pela amizade sincera, por aquilo que aprendemos, por aquilo que aprenderemos. Gratidão por toda a nossa existência.
pelos bons espíritos que nos amam, pela paz que sentimos. Agradecemos à consciência cósmica por essa oportunidade de intercâmbio espiritual, de tantos amigos presentes, vivíssimos e emocionados, esperançosos e encorajados, com os nossos estudos, com as nossas atividades, com a continuidade dessa memória multigeracional que é a Casa de Deolindo Amorim, que é o Instituto de Cultura e Espírito do Brasil. Que permaneçamos nesse trabalho e que a luz de Deus nos envolva a todos para novas experiências, novos intercâmbios, novos aprendizados. Fiquemos todos em paz, hoje e sempre. Essa mesma luz, Jesus, de nosso Pai, essa luz que continue recaindo por sobre o ICEB, por sobre o nosso querido expositor Denizar de Souza, com nossa gratidão na multiplicação de recursos por sobre ele e por sobre os nossos mentores queridos, por sobre o Instituto, a Casa de Deolindo Amorim, o nosso presidente de honra, Jorge Andréa, e todos os demais fundadores, os mentores do ICEB, que o mantêm até hoje. Graças te damos, ó Mestre querido, abençoa todos os esforços no bem de cada um de nós, abençoa todas as famílias aqui representadas, abençoa, Jesus, os nossos esforços aqui para nos superarmos em direção à luz. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.